Glória a Deus. Atos de capítulo número 9, a partir do versículo 32. Muito maravilhosa esta passagem, que é a cura de um homem paralítico chamado Enéas. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. E eu me atento muito ao detalhe. Vamos à leitura para a gente mergulhar nas Escrituras, mergulhar no que o Senhor quer falar para a gente. É interessante, a palavra de Deus, ela é muito maravilhosa. Uma coisa que é escrita há mais de 2000 anos e serve para a gente nos dias modernos de hoje. Louvado é o nome de Jesus. Vamos à leitura a partir do versículo 32. Atos 9, 32. Passando Pedro por toda parte, foi ao encontro dos santos que habitava em Lidá. Ali encontrou certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, e havia 8 anos, pois era paralítico. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta e arruma a tua cama. E logo ele se levantou, e todos os habitantes de Lidá e Sarona testemunharam isso e se converteram ao Senhor. Louvado é o nome de Jesus. Podeis tomar seus assentos e vamos ficar atento para que Deus fale com você, porque Deus já falou comigo quando Ele já me impeliu, já me direcionou para esta palavra. Louvado é o nome de Jesus. Meus irmãos, aqui Pedro sai a toda parte marítima da Galiléia, Judéia, Jerusalém. Ele foi fazer a parte dele como pastor. Ele foi visitar os santos. E lá nessa passagem, a Bíblia não diz se Enéas era santo, se era convertido, mas era um homem que estava precisando de uma cura. Era um homem que 8 anos estava paralítico, severamente. Mas eu me atento aos detalhes, meus irmãos. Se ele tinha 8 anos paralítico e era homem, quer dizer que na infância dele, ele era sã. Ele andava, ele corria, ele tinha saúde estável como a gente tem. Porque se você olhar no texto, é 8 anos. Então, se ele era de nascença, não tinha como ele ser um homem. Se ele fosse um paralítico de nascença, ele ia ter 8 anos. Mas a Bíblia menciona que ele era homem e tinha 8 anos paralítico. Mas, meus irmãos, a maravilha disso, que a gente, mesmo nascendo bom, sã, sem nenhuma doença, no decorrer do tempo, no decorrer da trajetória da gente caminhar com Cristo, nós podemos adoecer fisicamente, como também espiritualmente. Nós temos que atentar que nós não estamos ileso ou muito menos blindado das coisas que pode acontecer debaixo do sol e em cima desta terra. Porque o texto fala, há 8 anos. A Bíblia não menciona e não diz qual foi a paralisia que ele teve, mas ele ficou enfermo. A Bíblia não menciona a idade, se ele tinha 20, 50, 60, mas a Bíblia diz que ele estava acamado. A Bíblia não diz qual tipo de paralisia este homem estava, mas diz que ele estava numa cama. Quantos está numa cama, na caminhada com Cristo, e não recebeu ainda o seu milagre? Quantos está na caminhada e ainda está deitado numa cama, esperando pelo milagre? E hoje é mais fácil de a gente adquirir e ter milagre, porque o véu foi rasgado acima, abaixo.
nós temos livre acesso. E muitos ainda perecem porque não encontrou o Salvador, o Criador, ou ainda não encontrou verdadeiramente a sua cura porque não está procurando no lugar correto. Eu tenho muitas coisas para ser curada na minha vida espiritual e física, porque eu já tenho 50 anos. Quando aparece essa idade, meu irmão, dói tudo. Dói tudo. Mas isso é decorrer do tempo que nós adquirimos isso. Mas esse homem foi igual. Ele adquiriu essa doença, ninguém diz a idade. Mas aqui no versículo 34, Pedro disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Pedro, ele não fez nada em nome dele. Pedro fez em nome de Jesus Cristo. E é interessante que Pedro, até a sombra dele curava. É interessante que até o suor curava. E por que que hoje em dia, nós discípulos de Jesus, não estamos curando mais nem uma dor de cabeça, que assim vem para a gente tomar de conta, como presbíteros, pastores e diáconos? Algo está errado, é na gente. Algo está errado, é no nosso buscar. Algo está errado, é na intimidade que não temos mais. O Deus que curou Enéas, só porque Pedro disse: eu te dou saúde em nome de Jesus Cristo. Ele era um comedor de feijão, que nem a gente, mas ele se dedicava mais do que nós. Ele levava uma vida santa, ele levava para si um ministério, e era o ministério do Cristo, que curava, que ressuscitava, que fazia cego andar. E hoje a gente não está conseguindo nem trazer os irmãos para a igreja para se congregar com a gente. Nós estamos errando, sim, porque nós somos missionários, sim, todos são missionários. E Pedro, apenas com uma palavra, tirava pessoas da cama. Pedro, com uma palavra, fez Lidá e Saron impactar tão grande que todos aqui, o texto que diz, se converteram. Se converteram. E hoje em dia, me desculpe, meus irmãos, se vocês quiserem ficar com raiva, vão ter com Deus. Mas nós não estamos fazendo nem o mínimo para Cristo. Levantar as mãos, dizer glória a Deus, é fácil. Fácil é ter uma vida verdadeiramente dentro do Evangelho. Quando eu falo isso, eu me boto em primeiro lugar. Muitas coisas temos que fazer para que Cristo venha se manifestar na minha vida e na vida de cada um aqui. Muitas das vezes a gente pensa que vir para a igreja, levantar as mãos e dizer: oh, glória a Deus, aleluia, está sendo suficiente. Mas Jesus vem me dizer hoje, através da palavra, Ele quer mais da gente. Ele quer mais da gente. O nosso tempo está reduzido para Deus, mas para nossas coisas pessoais, nós temos tempo. Para nossas coisas pessoais, nós abrimos mão. Mas para as coisas de Cristo, tem uma dificuldade dentro da gente. Aí como é que nós queremos que Jesus venha fazer cura, venha libertar, venha encher a casa? Se a gente não estamos dando tempo suficiente para o Espírito Santo da verdade. Eu vou perguntar, que eu tenho a mania de ser espontâneo. Quem está orando de madrugada? Glória a Deus. Muitas das vezes, meu irmão, nós temos tempo para os nossos deleites, para as nossas coisas que nós convenhamos e achamos que é bom. Mas aqui na palavra, a palavra é muito linda, meu irmão. Lidá e Saron foram testemunhando isso e se converteram ao Senhor.
O que me constrange hoje, que nós saímos para o evangelismo, poucas pessoas dão ênfase ou atenção para o que nós vamos falar de Cristo. E Pedro, cara, ele foi visitando toda a cidade do litoral, ó, até chegar em Cenareia. Antes disso, Filipe já tinha passado por lá antes de batizar o eunuco. Agora eu vou, sai evangelizando, ó, pá, aí saiu, ó, até chegar a Cesareia. Isso, Filipe. Aí Pedro depois foi o quê? Agora vamos lá, vamos visitar, ver como é que estão nossos irmãos. E isso nós estamos fazendo aqui na igreja. O pastor levantou um projeto que é legal, muito lindo. Vamos na casa dos irmãos. Eu estou falhando? Estou. Eu falo isso publicamente, porque Jesus, ele quer da gente é a sinceridade, pastor. Jesus quer da gente não desculpa, mas ações que está faltando na minha vida e na vida dos meus irmãos. É muito fácil a gente chegar, ter uma reunião, falar, mas atitudes não condiz com o que é dito nas coisas. E eu acredito que naquele tempo de Pedro, não tinha reunião não, tinha atitude, tinha eu vou, tu não vai não, mas eu vou. Aí Jesus via isso, aí agora eu vou te honrar, curando só em dizer, hoje Deus te dá a tua saúde, hoje Jesus Cristo te dá a tua saúde. Foi tão impactante, isso que aconteceu em Lidar, que não foi só Lidar que se converteu não, povoado vizinho, Sarona. A Bíblia não fala, eu não procurei estudar para saber quantos habitantes tinha, mas eu acredito que tinha mais de 100, meu irmão. Olha o cuidado que Pedro tinha, olha o cuidado que Filipe teve, olha o cuidado que os apóstolos, discípulos de Jesus tinham. Isso tinha resultado. Não se engane, meu irmão, a obra do Senhor, ela pode melhorar através de nossas vidas. Aquele que só procura a salvação, pode ter certeza, algo está errado. Porque Jesus, ele não prometeu a gente só a salvação, não. Ele prometeu mais coisa, que ia dar poder, que nós ia fazer melhor do que ele, que nós ia botar a mão no arado e não ia olhar mais para trás. E hoje em dia, nós estamos com o evangelho definindo ladeira abaixo, porque nós não queremos, quer entender nós temos, porque só tem pessoas inteligentes. Não queremos entender que Deus quer mais tempo. Deus quer mais tempo meu, Deus quer mais tempo da igreja. Pode cascavear a Bíblia todinha, como esses homens tinham tempo para Deus. A maior cilada que o inimigo faz na vida de um ministério, de qualquer um, é botar entretenimento e tarefas para a gente fazer. João, eu digo isso porque agora, quando a empresa cresceu, o meu tempo reduziu com o Senhor. Aí eu, opa, está errado. Não é por aí não. Eu tenho que ser o provedor. Mas primeiro eu tenho que fazer a vontade do meu Deus. Não é eu que falo, é as escrituras. Ei, irmão, o evangelho é confronto. O evangelho, ele nos constrange até a miserabilidade que nós estamos dentro do evangelho de Cristo. Eu me constranjo quando eu sei que esses homens de Deus morreram pelo evangelho. E hoje nós não estamos querendo abrir mão nem do nosso tempo para Deus. Aí como é que a gente quer que Deus faça algo na minha vida, faça algo na vida daqueles que nos vê? É complicado, meu irmão. É complicado a gente pregar e ver isso aqui, ó. A gente não está impactando às vezes, nem o nosso trabalho, nem a nossa vizinhança. Quanto mais dirá um bairro inteiro. Isso aqui não foi uma igreja não, foi só um homem.
Um homem, Pedro. Muitos dizem que Pedro foi traidor quando negou Jesus. Foi não, para mim ele nunca foi traidor, Pedro. Para mim ele teve medo de morrer como qualquer um daqui tem. Se chegar um cara que, ei, nega Jesus, eu tu vai levar 3 tiros na cara. Aí eu queria ver. A negada dizer assim, pai, Pedro não era traidor não, ele era com medo. Porque se ele fosse traidor, ele não tinha conseguido caminhar o ministério que Deus tinha dado. Quem foi traidor foi Judas. E ali, ó, acabou. Acabou o ministério de Judas. Mas de Pedro, continuou, diácono. Continuou e ele fez foi maravilhas. Numa pregação, o homem ganhou mais de não sei quantas mil almas. Nós temos que olhar essas maravilhas que Jesus fez na vida de Pedro, de Paulo. E nessa caminhada todinha, Pedro passou pelo lidar, aí foi bater lá onde tinha a Dorca. Levanta, a primeira do olho, levanta e anda. Olha o que é que Pedro fazia. Meu amigo, no nome de Jesus, ele fazia ressuscitar pessoas. No nome de Jesus, ele fazia ressuscitar. É um milagre que eu acredito que nenhum aqui viu uma ressurreição, pastor. Assim do cara, assim, está morto. Está morto, dentro do caixão. Se levanta, está pronto. A gente não viu isso. E a gente nunca vai ver, pelo jeito que nós estamos fazendo com a nossa vida espiritual. Lembrando de novo, eu estou falando isso primeiro para mim, porque foi muita lapada que eu levei desses 3 versículos. Hoje eu vim aqui para dizer para meus irmãos e para mim que a gente tem que fazer algo melhor para Cristo. A gente tem que fazer algo melhor para Jesus. Tem coisa que a gente faz e pensa que está abafando. Tem coisa que a gente faz para agradar os outros. Mas a gente não quer mais fazer para agradar a Cristo. A gente não quer mais fazer para juntar tesouros no reino. Nós estamos mutuando aqui nesta terra como fôssemos ficar e desfrutar para sempre. Nós temos que entender que Cristo quer algo maior da gente. Porque o Deus de Israel, ele vai continuar sendo Deus sem mim e sem vocês. Deus não precisa de pessoas covardes. Deus não precisa de pessoas com desculpa. Deus precisa de pessoas dispostas a dar a sua vida pelo Evangelho. E são poucos, diáconos, que querem dar a vida. Estou falando é a vida. Se nós não estamos dando nem um tempo, quanto mais a vida. E isso é para constranger a gente. Eu me constrangi quando eu estava lendo. Eu me constrangi que o meu intelecto, tudo que eu sei, é insignificante o que Deus quer comigo e com a igreja. A gente pode fazer melhor. A gente pode fazer melhor quando a gente começar a ter um bom senso de entendimento o que está nas escrituras. Mas entender sem muita mirabolância. Porque Jesus, ele falou através de parábolas, às vezes para esconder de oposição, mas às vezes não, foi para cada um entender o que ele queria dizer. E a palavra aqui, o texto é bem claro, que levantou da cama e andou. Quando a gente se levanta de uma cama, a primeira coisa que a gente faz é arrumar. E essa cama fazia 8 anos que não era arrumada. Uma expressão que quando ele fala, levanta, arruma a tua cama e vai, é para ele começar a vida dele de novo, voltar a fazer o que ele fazia. Eu sou pai.
Eu imagino este homem, não mencione a Bíblia, mas se tivesse família, Diaco, ficou paralisado 8 anos naquele tempo lá, não tinha Bolsa Família, não. Naquele tempo lá não tinha esse negócio, não. Se não fosse a igreja primitiva, como dizia os apóstolos, vende tudo e reparte, ele estava era pebado. Por que a negada não prega? Né? Muito difícil pregar. Esse texto, vende tudo e divide para os que têm. Negado não é nem doido pregar isso, que não vão viver. É complicado, irmã. Tá pensando que o evangelho é brincadeira? Tá pensando que o evangelho é só vestir uma roupa, botar a Bíblia debaixo do braço e vou para a igreja? É não, meus irmãos. E aqui tem 3 tipos de milagre: a cura física, a cura espiritual e o ressuscitamento. E ainda tem, ó, um dos maiores, quando o homem se converte a Deus. Aleluia! A Bíblia diz que até festa tem. A gente pode ser curado, pastora. A gente pode ser curado de uma doença, mas a gente pode sair para outros caminhos. Mas quando Cristo nos toma para si, ei, é uma coisa maravilhosa. E o milagre que não depende só de Jesus é a convenção. Não depende só de Jesus. Está entendendo? Os outros, era só falar o nome, eu te curo em nome de Jesus. Mas a convenção depende de Cristo. Mas se a diaconisa Tamires não quiser, não vai acontecer nada. Tu está vendo como o milagre da convenção é maravilhoso? Como o milagre da convenção não depende de Jesus, mas da gente querer mudança. E quando nós aceitamos Jesus, nós queríamos mudança. E por que que no meio do caminho nós para? Por que que no meio do caminho nós relaxa? Por que que no meio do caminho a gente prefere a zona de conforto? É porque faltou busca. É porque faltou joelho no chão. É porque faltou visita nos lares para chegar assim, ó. Dá tua mão aqui. Vamos orar, mas eu. Está faltando. Aqui a igreja está começando a fazer isso. E esses projetos é o que me faz ficar aqui. Esses projetos que me direcionam, porque nós estamos indo no caminho certo. Mas falta algo. Tempo para Deus. Tempo para Deus. Tempo para Deus. Eu não estou dizendo não é tempo para a igreja, não. É para Deus mesmo. Porque quando a gente tem tempo para Deus, pastor, aí tu, ó, é cheio. Nada mais te abala. Tu quer fazer a obra a qualquer custo. Muito obrigado, meu Deus. Eu liguei para o meu pastor, disse, pastor, cadê o cartaz do evangelismo? Na minha mente eu já queria evangelizar ontem. Aí o pastor, não, está combinado para o dia 20. Ô, glória. E eu quero que isso esquente, arda no meu coração, que é para me ter vontade. Quando meus irmãos não for, eu pego aquela meninazinha ali, ó, chamada Valentina, minha escudeira. Para onde eu vou? E não é eu que chamo, não, irmão. Pai, eu vou com o senhor. Vai evangelizar? Vou com o senhor. Ela sente prazer já desse tamanho. O Vicente não, o Vicente ainda está se convertendo. Mas a minha filha, glória a Deus, porque ela está vendo um exemplo dentro de casa, o pai dela. Eu não fico murmurando, não. Minha família está ali. Ah, não sei o que, fulano não vai. Ah, ciclano não vai. Meu amigo, bora aqui, vamos orar aqui, nós vamos ali na área, na cozinha, no quarto, qualquer canto. E vamos. Eu estou fazendo isso, não para ser melhor do que ninguém aqui, porque Deus não faz acepção de pessoa e muito menos tem degrau. Degrau para o presbítero Alessandro, degrau para a irmã Veronice, degrau para a irmã Lu, degrau... Não tem não. É tudo aqui assim, ó. Rente. Tudo rentezinho.
A gente pode até querer se achar melhor do que o outro às vezes, mas não é não, viu, meu irmão? Fique logo sabendo disso, porque Deus, ele trata todo mundo aqui, ó, por igual. Classe social, ideológica, o que for. Só que Jesus quer algo da gente, é tempo. Isso está me mostrando dentro das Escrituras que Filipe, Pedro, Paulo, que está aqui logo atrás, que foi logo quando se converteu, ele dava tempo para Deus. A mensagem que eu estou querendo passar para vocês é que nós temos que dar tempo. Ter tempo para Deus. Ter tempo para Deus trabalhar em nossas vidas. Porque Deus tem algo maravilhoso para entregar para mim e para cada um de vocês. Nunca, mas nunca errem achar que nós não precisamos mais de Deus. Porque nós precisamos. Nós precisamos todos os dias das nossas vidas. De uma unção dobrada. De um milagre escondido. De um milagre que está para se cumprir. Mas não se cumpre porque nós não estamos dando tempo para Deus. E o mais interessante desses milagres é quando se converte alguém para Deus. Eu não sei vocês, mas quando eu trouxe as pessoas que Deus me usou para essas vidas que veio para cá, vocês não imaginam a alegria que eu sinto quando alguém vem aqui e se reconcilia. Quando alguém vem e aceita Jesus. Porque ali eu dei tempo, estou falando é de mim, eu dei tempo para Deus trabalhar na minha vida, para a vida daquela pessoa. E isso, todos já fizeram isso. Louvado seja o nome de Jesus. Mas Deus ainda quer mais. Nós quer tudo de Deus e nós só quer dar o mínimo para Deus. Isso se o nosso Deus de Israel chegasse a um ponto de dizer, ó, a partir de hoje, todos vão caminhar conforme as suas vontades. Ei, o que seria da gente? Porque a vontade da gente, muitas das vezes, não é nem estar na igreja. A vontade da gente, muitas das vezes, não é evangelizar. A vontade da gente, muitas das vezes, não é nem estar aqui pregando. Porque nós moramos num corpo corruptível. Um coração enganoso. Uma mente que prega peças todos os dias na gente. Porque o inimigo, ele tem o poder de influenciar ideias mirabolantes que não tem nada a ver com o Espírito Santo da verdade. Aí o Deus é tão maravilhoso que esquadrinhou. Opa! Ixi, o diabo está enchendo a cabeça do irmão ali, ó. Aí dá o escape, ó. Chega o irmão, ei, mas a gente quer bora orar. Traz uma palavra. E a mensagem que eu quero trazer para os meus irmãos. Como Pedro trouxe milagre naquela cidade de Lidá, que hoje é Lide, né? Lá o nome da cidade lá é onde está o principal aeroporto de Jerusalém, ou de Israel, está lá ainda. A cidade firme e forte. Mas será que tem pessoas como Pedro lá? Será que ainda tem? Tem mais não. Não tem mais não, porque essa geração que morreu de cerrada ao meio, de cabeça para baixo, de todo tipo horroroso, eles deram a vida por Cristo. Uma vez, eu pensei, mas eu acho não, isso aqui é muito pesado para os meus irmãos, de fazer uma... Isso é constrangedor, eu vou falar aqui só o que eu pensei. De uma pessoa, presta atenção, de uma pessoa entrar com arma de brinquedo, mas não era aqui, e chegar e dizer que vai matar todo mundo se não negar Jesus.
Eu acho que ou a negada morria de medo, ou nós ia ver que tinha crente. Isso passou pela minha cabeça. Não, mas isso é fora do contexto de uma igreja. Mas, meu irmão, eles deram a vida para Jesus. Pelo Evangelho. Se chegasse uma pessoa aqui com uma arma de fogo, que a gente nunca nem viu, e botasse em minha cabeça, ou vossas cabeças, disse, nega o nome de Jesus. Ei, irmão, é pesado. Infelizmente é pesado. Eu seria o primeiro a dizer, não me mate. Eu vou dizer que eu não. Porque tu tá vendo como a fragilidade dos crentes de hoje tá? A fragilidade que o evangelho se encontra em nossas vidas. Porque a gente quer muito falar de Davi, de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas não queremos passar nenhum perrengue que eles passaram. O menor deles. Porque o maior da gente, eu acho que não é nem o menor deles. Às vezes a gente tem comida, tem água, casa, tem tudo. Ainda quer se maldizer. E ainda tem gente que está na presença. Ainda quer fazer assim, que nada, mas aqui está melhor. Na bebida, volta os velhos hábitos. Cadê Cristo? Porque Cristo era só falar o nome dele. Eu te dou tua saúde em nome de Jesus Cristo. Hoje em dia nós passamos quase uma hora orando para sair demônio, orando para sair a doença. Nada acontece. Por quê? É nós, o erro está em nós. De santificarmos mais, de orar mais, de buscar a Deus mesmo, a sua face, rasgar os nossos corações. E a gente não está fazendo. Eu falei para o meu pastor, eu estou no propósito tal, e está pesado. Está pesado. Porque você ser o sal da terra, você ser a luz do mundo, muitos vão querer pisar em você. Muitos vão querer te colocar debaixo da cadeira. Muitos. Mas esse muito, pastor, não vai prevalecer. Porque quem está na obra de Deus não vai ser envergonhado. Quem está na obra de Deus não vai ser frustrado. Quem está na obra de Deus não vai ser deixado para trás e nem deixar ninguém para trás. Porque os apóstolos, ele arrastava multidões. E hoje nós estamos segurando os que estão dentro para não sair. Olha como o evangelho se inverteu. Muitas das vezes a gente estamos acolhendo, opa, vai por aqui, para não sair da igreja. E naquele tempo lá, a palavra era mais dura do que essa que eu estou falando. Ou tu se converte, ou tu se converte. Não tinha meio termo. Mas Jesus é muito maravilhoso. Pedro, ele teve um ministério muito lindo. Porque, meu irmão, o cara ressuscitar uma pessoa, só dizer em nome. Ah, e detalhe que eu ia me esquecendo. Não menciona aqui que Pedro evangelizou, pregou, apenas ele disse, encontrou com o homem e disse, em nome de Jesus Cristo, hoje te dou a sua saúde, levanta da tua cama e anda, olha. E nós fazemos trabalho de evangelismo, que agora vai ser todo sábado, de 15 em 15 dias, aí a gente não vê resultado. Nós queremos se entristecer, humanamente falando. Porque nós já fizemos visita em casa de pessoas, já demos Bíblia, já fizemos o que um cristão pode fazer. Mas ainda falta algo mais. O tempo para Deus. Se a gente der mais tempo para Deus, pode ter certeza
que os milagres que Jesus fazia através da vida de Paulo, de Pedro, de Filipe, vão tudo acontecer em nossas vidas, porque é promessa de Jesus de Nazaré. Porque não há evangelho se não tiver poder. Evangelho sem poder não adianta de nada. E Cristo prometeu isso para mim e para cada um que está aqui. A missão dos 12 foi com poder, a missão dos 70 foi com poder. E por que com a gente é diferente? Porque não tem tempo para Deus. Tem um tempo para minhas coisas. Tem um tempo para minha família. Tem um tempo para o meu trabalho. Mas para Deus, aí Deus, ó, só tem isso aqui para ti. Se nós for fazer uma analogia aqui de 10%, como diz a Bíblia aqui, do tal do dízimo, nós tínhamos que dar o quê? No nosso dia, 2 horas. Era 2 horas, meu irmão. Todo dia. Aqui nós temos culto só 2 vezes, né, meu pastor? E às vezes a gente não vem, não quer vir. Isso é dar tempo para Deus? É não, meu irmão. Nós estamos brincando de dar tempo para Deus. Nós estamos brincando de dar tempo para Deus. Eu quero encerrar a minha palavra, que é só até aqui mesmo. Jesus não me dá mais nada do que isso. Eu disse, Jesus, tu quer que eu pregue isso? Eu vou pregar. Fazer o quê? Aí eu encerro a minha pregação hoje e quero já parabenizar o meu pastor, porque hoje é o dia dos pastores, né? Sou grato pela sua vida, pastor, por Deus ter colocado o senhor na minha vida, a sua família, este ministério. Eu quero convidar aqui a irmã Lu, em nome de Jesus.